Ok, então, vamos começar. Bom dia a todos. Nós vamos falar hoje, vai ser um muito prazer estar falando para vocês. Nós vamos falar sobre ressonância magnética fetal, mostrar um pouco da nossa experiência aqui no Brasil. Eu preparei essa apresentação em espanhol, mas como meu espanhol não é muito bom, vou falar em português. Não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Bom, quando nós pensamos no screening de malformações fetais, todo esse screening ele tem que ser feito pela ultrassonografia. Isso porque a ultrassonografia tem uma boa sensibilidade de detecção e uma boa capacidade de avaliação do feto em tempo real. Vocês podem ver que o avanço do ultrassom foi muito importante nos últimos anos, e cada vez mais a gente consegue fazer diagnósticos mais precoces, ou seja, o diagnóstico no primeiro trimestre da gestação. Então, aqui um exemplo para vocês. Vocês podem ver aqui uma gestação obtida por um tratamento de FIV, em que foram transferidos 2 embriões, e aqui nós temos o diagnóstico de um embrião que se fragmentou, e nós temos aqui uma gemelaridade imperfeita, um diagnóstico feito com 10 semanas de gestação. Então, vocês podem ver aqui, o ultrassom ele consegue, nessa fase da gestação, nos dar uma boa imagem e, assim, nos possibilitar a intervenção nessa gestação ainda precoce, ou seja, no primeiro trimestre da gestação. Mas, às vezes, no ultrassom, nós deparamos com situação como essas. Então, vocês veem aqui o polo cefálico de um feto com mais de 30 semanas, em que eu não tenho uma boa imagem. Isso por uma atenuação acústica da calota craniana, que não me possibilita ver bem o parênquima cerebral proximal. Além disso, uma gestante obesa, o que dificulta mais a avaliação ecográfica. Então, nesses casos, nós usamos a ressonância magnética, que foi feita no mesmo dia, e como vocês podem ver aqui, nessa área que eu não vejo bem no ultrassom, nós vimos que nós temos aqui o quê? Um cisto porencefálico, como vocês podem ver aqui, além de uma dilatação ventricular que foi muito bem visualizada pela ressonância magnética. Ou seja, então a ressonância ela vem ao auxílio da ultrassonografia naqueles casos em que a ultrassonografia apresenta alguma dificuldade. Um outro fator limitante do ultrassom é quando nós temos uma diminuição importante do líquido amniótico. Então, vocês podem ver aqui o polo cefálico de um feto com a reconstrução 3D, em que nós temos uma massa cervical multiseptada. E isso no ultrassom foi nos passado como um diagnóstico de higroma cístico. Mas como havia muito pouco líquido amniótico, nós levamos na ressonância magnética, e como vocês podem ver aqui, se nós seguirmos a origem dessa massa, ela vem da região inferior da coluna e não da região cervical. Então, essa massa que nós vemos aqui nessa sequência em T2 de ressonância, na verdade, não era um higroma cístico, e sim uma massa distal em que era de um feto portador de uma síndrome de regressão caudal. Ou seja, a ressonância vindo, mais uma vez, auxiliar a ultrassonografia na avaliação de diagnóstico e avaliação de prognóstico. Então, a ressonância magnética, ela se presta muito bem ao estudo da gestação, principalmente a partir da 20ª semana. Ela tem uma excelente capacidade de avaliação multiplanar, um excelente contraste de tecidos e não tem radiação, que pode ser usado na gravidez, né? A ressonância ela vem sendo usada em obstetrícia desde a década de 80, mas o seu uso avançou muito a partir da década de 90 com o uso das sequências rápidas. Então, como é que nós fazemos o exame? Nós marcamos aqui no Brasil o exame a cada 40 minutos, em que há um preparo da paciente, mais um preparo em termos de informação sobre o exame,
A paciente ela pode ser posicionada em decúbito dorsal ou decúbito lateral esquerdo, e nós posicionamos ela com os pés entrando em primeiro no magneto. Isso com o objetivo de diminuir a ansiedade materna. E nós sempre incentivamos também o pai ou algum familiar estar na sala presente com a gestante. Isso também é uma fonte de diminuição de ansiedade. Nós não usamos a sedação como rotina, mas nos casos de polidramia ou de extrema ansiedade materna, nós fazemos a sedação com 10 miligramas de diazepam via oral, isso para diminuir a ansiedade materna e para diminuir também os movimentos fetais, o que pode nos trazer, às vezes, artefatos de movimento. Então, a ressonância ela nos ajuda, como nesse caso aqui. Vocês veem que é um caso de ininencefalia, em que na ultrassonografia eu tenho dificuldade em buscar um bom plano para avaliação desse polo cefálico. E a ressonância ela vai eliminar essa dificuldade e vai nos dar uma visão multiplanar do polo cefálico que nos facilita no nosso diagnóstico. Então, a sequência básica na ressonância são as sequências T2, que elas dão uma boa contraste entre os tecidos na avaliação da anatomia fetal, avaliação do líquido amniótico e na avaliação da placenta, principalmente nos casos de placenta prévia. Outra grande vantagem da ressonância é que ela tem um bom campo de visão, um amplo campo de visão, o que nos possibilita avaliar, fazer um inventário de toda a cavidade abdominal da mãe. Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo um grande cisto abdominal e a gravidez transcorrendo normalmente aqui. Então, tem a visão do conteúdo uterino, feto, líquido amniótico e placenta, e a visão de um grande cisto abdominal. Esse cisto era um cisto hepático, depois confirmado no pós-natal. Outro caso também, vocês veem aqui grandes cistos, um fígado repleto de cistos, o que dificulta a avaliação do feto pela ultrassonografia, e a ressonância, então, nos possibilitando uma boa visualização da anatomia do feto. Ou seja, são naqueles casos em que a gente encontra dificuldade na ultrassonografia, então podemos recorrer à ressonância magnética. Outros casos, como miomatose múltipla, o que dificulta uma boa imagem ecográfica, e às vezes também a avaliação de uma dificuldade na avaliação da parede, do miométrio, nos casos de adenomiose, que pode trazer uma forte atenuação acústica e dificultar também a avaliação da anatomia fetal. Como vocês podem ver aqui, ó, a parede uterina completamente alterada, completamente de sinal heterogêneo, mas vocês veem um útero septado, mas vocês veem aqui que eu consigo facilmente, com toda essa dificuldade, seja da parede uterina e da presença de septo, eu consigo ainda avaliar a anatomia fetal. Não só avaliar, como fazer uma reconstrução fetal. Então, vocês veem o útero aqui, o útero com uma alteração mal formada, né? Isso é um útero septado, vocês veem o septo aqui, líquido amniótico, e eu consigo ainda, mesmo assim, avaliar bem a anatomia fetal e até mesmo fazer uma reconstrução 3D. Nós usamos muito a ressonância naqueles casos de placenta prévia em que a gente tem dificuldade na avaliação do sítio placentário, ou seja, no grau de invasão, se existe ou não invasão placentária, nos casos de acretização placentária. A gente sabe que existe uma forte associação de placentas prévias com acretização placentária. Então, vocês veem aqui a imagem do ultrassom, e vocês veem aqui a imagem da ressonância, mostrando com muita clareza a placa basal, e aqui eu posso afirmar que, apesar de ser uma placenta prévia, eu não tenho nenhum grau
de acretização. Já nesse outro caso aqui, vocês veem que eu tenho uma oligodramia, uma restrição de crescimento fetal, e além disso, eu tenho sinais clássicos de acretização placentária. Ou seja, além de eu ter uma placenta prévia, eu tenho uma placenta heterogênea, de sinal heterogêneo, e com as lacunas placentárias e alteração do seu bordo placentário, o que mostra nitidamente em que existe um grau importante de acretização placentária, como vocês podem ver aqui nessa imagem. E o que vai mudar a nossa conduta durante o parto. A ressonância também, ela vai nos ajudar, além de avaliar o feto, a avaliar também massas anexiais, e aqui vocês podem ver com muita nitidez um cisto simples de ovário. Nós usamos a ressonância também nos casos de avaliação de uma prenhese ectópica. E aqui vocês podem ver com nitidez o polo cefálico do feto, a coluna, e nós estamos dentro de um contexto de uma prenhese abdominal, né? Aqui o polo cefálico aqui. Então, nós vamos avaliar a evolução desse feto, nós vamos avaliar o sítio de implantação dessa placenta, e, no caso, essa placenta ela estava inserida em cima da área uterina. Uma outra sequência importante que nós usamos na ressonância são as sequências T1. Por quê? Elas vão ressaltar a avaliação da tireoide fetal, e aqui vocês veem a tireoide aumentada de volume, então um feto aqui com hipertireoidismo. Ela vai avaliar também o fígado fetal, porque o fígado ele vai brilhar na sequência T1. Então aqui vocês veem um feto portador de uma onfalocele, com o fígado herniando nessa onfalocele. Ela vai ressaltar também o colo, né, porque ele vai brilhar em função do mecônio, do conteúdo, alto conteúdo proteico, e vai também ressaltar áreas de sangramento, e aqui no caso vocês veem um hematoma na fossa posterior do feto. Bom, nós temos hoje também sequências dinâmicas, e essas sequências elas vão nos ajudar na avaliação das extremidades fetais, elas vão nos ajudar na deglutição, na avaliação da deglutição fetal e nos movimentos fetais em geral. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos o feto, a deglutição fetal, num caso de um feto que tem uma atresia de esôfago. Então, vocês veem o feto deglutindo, vocês veem o líquido parando aqui e sendo regurgitado. Então, o feto deglute, o líquido volta sendo regurgitado, e nós fechando aí um diagnóstico ainda intraútero de uma atresia de esôfago. Nós podemos usar também a ressonância num contexto de avaliação do coração fetal, tá? Só que nisso nós não fazemos de rotina, porque apesar de nós detectarmos e conseguirmos fazer bem o corte de 4 câmaras e as vias de saída, e aqui eu estou vendo um defeito no septo interventricular, nós aumentamos muito o tempo de exame. Então, nós vamos acrescentar de 20 a 30 minutos a mais no exame convencional. Então, nós não avaliamos o coração fetal de rotina, só naqueles casos em que existe uma dificuldade na avaliação do ecocardiograma fetal, seja por uma gestante mais obesa, nós podemos tentar acrescentar alguma coisa no exame de ressonância. Mas isso são casos muito específicos. Vocês veem aqui o arco aórtico, a aorta descendente, e aqui um corte clássico de 4 câmaras, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, e os átrios direito e o átrio esquerdo. A ressonância hoje nós conseguimos também avaliar o esqueleto fetal, em que nós podemos ressaltar os ossos longos, aqui vocês veem o húmero, o antebraço, e ressaltar também as articulações. Então, nós temos hoje sequências para isso, e uma delas é a sequência T2 estrela,
né? E em que a gente consegue ressaltar bem a avaliação óssea do feto, e nós publicamos um artigo recente, depois eu posso mandar para vocês sobre o esqueleto fetal. Aqui, então, nós estamos avaliando um feto que tem uma platispondilia, vocês podem ver uma coluna completamente alterada, e a imagem da ressonância, ela nos traz muito bem essa avaliação. Aqui nós estamos avaliando a coluna de um feto que era portador de uma malformação de Arnold-Chiari do tipo 2 e que sofreu uma intervenção intraútero, endoscópica, e aqui nós estamos avaliando o posicionamento do PET colocado em cima da meningocele e aqui depois o controle pós-natal. A ressonância também, ela tem sequências isotrópicas, o que nos permite a visualização dos eixos X, Y, Z, e podemos, assim, fazer uma reconstrução em 3D, como vocês podem ver aqui. E essas reconstruções também nos ajudam uma boa avaliação do feto. Então, vocês veem aqui a face fetal, o cordão umbilical, a placenta e etc. Nós fizemos um estudo comparando as imagens 3D da ressonância e as imagens 3D do ultrassom. E esse estudo mostrou que as imagens são muito parecidas. Então, vocês veem aqui a mão torta, né, no ultrassom e na ressonância, assim como os pés também. As imagens são muito similares. Agora, a vantagem da ressonância é que ela nos dá uma visão do feto como um todo. Então, a grande vantagem da ressonância no 3D é que ela consegue me dar uma visualização de todo o conteúdo uterino numa só imagem. E isso, independentemente do número de fetos. Então, vocês estão vendo aqui uma gestação quadrigemelar, em que eu consigo, numa só imagem, avaliar todos os fetos. E isso, uma gestação de 26 semanas, e que eu jamais conseguiria ver esses fetos na ultrassonografia. Com essa informação volumétrica, eu consigo ter a possibilidade, isso eu já falei para vocês, da impressão 3D a partir desses arquivos de ressonância magnética do feto como um todo. Então, aqui nós estamos imprimindo em 3D um feto de 34 semanas, usando toda a informação da ressonância magnética. Então, a gente consegue imprimir em 3D e ter visualizações em 360 graus com reconstrução 3D também desses arquivos de ressonância magnética. Se vocês olharem na literatura, a maior parte dos artigos são focados no estudo do sistema nervoso central para a ressonância magnética. Isso por quê? Porque a gente sabe que no ultrassom, quanto mais para o final da gestação, eu tenho uma maior ossificação da calota craniana e maior atenuação acústica, que pode dificultar a minha avaliação ecográfica. Então, eu faço ultrassom, não consigo uma boa visualização do polo cefálico, sendo uma gestação mais avançada, eu posso tentar a via transvaginal na ultrassonografia. Se eu não consigo, assim mesmo, um bom detalhamento do polo cefálico, eu posso recorrer à ressonância magnética. E aí vocês veem, isso é um polo cefálico de um feto normal, de 37 semanas, vocês veem que eu consigo ter uma boa avaliação da fossa posterior e de todo o parênquima cerebral, seja qual for a idade gestacional no terceiro trimestre, segundo e terceiro trimestre da gestação. E, além disso, eu posso fazer reconstruções 3D, como vocês estão vendo aqui. A reconstrução aqui dos ventrículos cerebrais, né? E, além disso, a reconstrução de todo o feto. Tudo isso é possível a partir desses arquivos de ressonância magnética. E ela, então, ela serve para ajudar na dificuldade do ultrassom. Então, vamos ver esse caso aqui. Eu tenho uma dilatação ventricular, eu tenho uma fossa posterior
que eu vejo que está alterada, mas se eu não consigo definir bem na ultrassonografia, eu posso recorrer à ressonância. Então, eu tenho uma dilatação ventricular unilateral e eu tenho um cisto aqui na fossa posterior. Imagem que, além disso, eu tenho uma hipoplasia de um dos hemisférios cerebelares. Uma imagem que estava sendo difícil de ser avaliada pela ultrassonografia. Então, vocês veem, quando eu comparo a ressonância pré-natal e pós-natal, vocês veem que eu tenho aqui anomalia de migração neuronal, eu tenho os bordos ventriculares alterados, eu tenho aqui um aumento da espessura do córtex, e tudo isso foi possível também de ser visualizado na imagem pré-natal. Então, muitas vezes, é mais fácil e mais barato nós levarmos a mãe e o feto, o binômio mãe-feto, para fazer uma ressonância, do que fazer a ressonância dessa criança no pós-natal. Nós podemos usar sequências de difusão para avaliar a tractografia fetal, principalmente a partir da 28ª semana. Aqui eu vejo com facilidade o corpo caloso, eu vejo fibras mielinizadas cruzando de um lado para o outro, mas eu não vejo nesse caso aqui. Eu tenho as bandas de Probst e aqui eu estou fechando o diagnóstico de uma agenesia do corpo caloso. Além disso, nas imagens de ressonância, eu posso, numa imagem só, ver uma associação de muitas patologias. Então, aqui eu vejo uma dilatação ventricular bilateral, uma colpocefalia, eu vejo o bordo dos ventrículos irregulares, isso aqui eu tenho uma anomalia de migração neuronal, ou seja, tem focos de heterotopia, eu tenho cisto interhemisférico, então aqui eu tenho uma agenesia de corpo caloso, eu tenho uma ruptura do parênquima aqui, e além disso eu tenho um cisto na fossa posterior. Então vocês podem ver no feto de 25 semanas quantas associações de malformação dentro do sistema nervoso central eu pude ver, eu pude mostrar para vocês numa só imagem. E se vocês compararem a imagem pré-natal com a imagem pós-natal, ela é muito semelhante, ela é muito parecida, o que reforça a possibilidade de levarmos essa gestante no final da gestação para avaliar a imagem por ressonância magnética, em detrimento de levar essa criança no pós-natal, o que muitas vezes necessita de a sedação dessa criança, do recém-nato, o que dificulta mais o exame de ressonância magnética. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Eu tenho 32 para 33 semanas, eu tenho uma atenuação acústica desse hemisfério por uma ossificação da calota, eu tenho uma leve dilatação ventricular. Quando vocês olham a ressonância, é a mesma coisa. Eu tenho uma dilatação ventricular aqui, bilateral. A imagem do ultrassom mostrando a dilatação ventricular, e a ressonância na sequência T2, ela mostra que eu tenho um sinal heterogêneo nesse hemisfério aqui que eu não vejo bem na ultrassonografia. Mas muitas vezes o T2 também na ressonância ele não vai ser bem conclusivo. E aí o que eu tenho que fazer é associar outras sequências. Aqui no T2 vocês estão vendo aqui o tronco cerebral, o que eu não vejo bem aqui na ultrassonografia, mas aí eu associo mais uma sequência de difusão, e aquela área que eu não estava vendo bem no ultrassom e nem no T2 da ressonância, eu vejo muito bem aqui nessa sequência de difusão e vejo que é uma área de sangramento. Então nós temos um grande hematoma nessa região. A ressonância também nos ajuda na avaliação da coluna do feto. Então, aqui nós temos uma clássica malformação de Arnold-Chiari do tipo 2, em que eu tenho uma colpocefalia aqui e que eu tenho uma meningomielocele aqui. Ora, o ultrassom ele pode ver muito bem. Então, é claro que não são todos os casos de anomalia de Chiari que eu vou recorrer à ressonância magnética. Eu posso ver no ultrassom.
Mas quando eu tenho alguma dificuldade no ultrassom, a ressonância vai me dar uma boa imagem e uma boa possibilidade de reconstrução. Então, vocês veem aqui um Chiari 2 com 26 semanas, a imagem do T2 e a imagem reconstruída por ressonância, em que eu mostro os ventrículos dilatados e mostro aqui a meningomielocele. Além disso, em massas pélvicas, muitas vezes a ressonância magnética ela vai ter uma utilidade muito importante. Então, olha a imagem do ultrassom, mostrando que eu tenho uma massa pélvica que septada e que provavelmente é um teratoma sacrococcígeo. Agora, o que o cirurgião quer saber é o grau de invasão dessa massa, classificar esse teratoma. Então, se vocês analisarem bem, eu vejo uma parte externa e uma grande parte interna chegando até o bordo inferior do rim. E o que acontece? Então, isso é um teratoma sacrococcígeo do tipo 3, em que eu tenho uma importante invasão para a pelve do feto, e isso é uma informação importante a ser passada à cirurgia pediátrica. Nós usamos muito a ressonância nos casos de infecções fetais. Então, nós fazemos de rotina a ressonância naqueles casos de soroconversão para citomegalovírus, em que no líquido amniótico tem uma PCR positiva, né? E nós buscamos lesões no encéfalo da criança após 28 semanas, e uma das mais importantes é um atraso no processo de sulcação. Então, nos casos de soroconversão para CMV, com confirmação de PCR positiva no líquido amniótico, nós fazemos a ressonância depois da 28ª semana. E a ressonância nos dá uma imagem nítida. Vocês veem um caso de toxoplasmose, vocês veem aqui a calcificação vista no ultrassom, a dilatação ventricular, mas a ressonância mostra muito bem todo o edema do parênquima cerebral, os cistos de necrose, que vocês podem ver muito bem aqui demonstrado na ressonância magnética. E nós usamos muito nos casos de Zika, quando nós tivemos a infecção, um boom de infecção por Zika aqui no Brasil, em 2015, 2016, a imagem do ultrassom era muito difícil, vocês veem calcificações, um ultrassom transvaginal, com 37 semanas, fácil desabamento dos ossos parietais, e tinha uma grande atenuação acústica. E a avaliação no ultrassom era muito dificultada pela grande atenuação acústica, então nós usamos as imagens de ressonância magnética, mostrando aqui dilatação ventricular e uma alteração completa do parênquima cerebral. Uma das indicações da ressonância podem ser face à avaliação ultrassonográfica de rabdomiomas cardíacos. E a gente sabe que existe uma forte associação de rabdomioma com esclerose tuberosa. E muitas vezes as lesões cerebrais elas não são bem visualizadas na ultrassonografia. E aí a ressonância ela pode avaliar muito bem os tubérculos periventriculares, como vocês podem ver aqui em hipossinal nessa sequência em T2. Lesões cervicais, o ultrassom ele vai mostrar muito bem, mas a ressonância também nos dá boas reconstruções e a possibilidade de navegações internas, como eu já mostrei numa aula anterior para vocês. Então, eu consigo ter boas reconstruções, podendo mostrar o quê? O grau de invasão dessa massa com relação à traqueia fetal, e aí sim decidimos o modo de parto, se vai precisar do EXT ou não. As lesões torácicas, a gente sabe que é um espectro de lesões em que, de um lado, eu tenho os cistos broncogênicos, os cistos, ou seja, eu tenho uma parênquima pulmonar anormal com a vascularização normal, e no outro espectro eu vou ter um parênquima normal com a vascularização anormal, que seria aí nos casos das MAVs, né?
A avaliação ultrassonográfica ela é muito boa. Então, vocês veem aqui uma malformação adenomatoide cística, com cistos grandes aqui, bem vistas na ultrassonografia, e a ressonância também vai mostrar muito bem. Agora, o que a ressonância nos ajuda é na avaliação do parênquima residual, no parênquima pulmonar, o que muitas vezes a gente tem dificuldade no ultrassom. E quanto mais avançada a idade gestacional, mais hipersinal eu tenho um parênquima pulmonar. E se eu não tenho um parênquima pulmonar em hipersinal no T2, eu vou ter uma associação forte com uma hipoplasia pulmonar. Então, vocês veem aqui com 25, 26 semanas, né, um coração totalmente desviado aqui para a direita, um parênquima pulmonar aumentado, uns microcistos aqui, uma malformação adenomatoide cística com microcistos, né, e a imagem vista na ressonância no T2 e a imagem vista na sequência T1. Né? Vocês veem que a ressonância ela vai nos mostrar muito bem parênquima, o tórax do feto. Além disso, associado aqui, eu tenho ascite fetal. Né? Então, nós vamos ver um exemplo importante aqui que a ressonância ajudou muito. Vocês veem aqui uma massa hipocôndrio direito, aqui o estômago, vista também na ultrassonografia, o estômago aqui, a massa aqui. Isso é uma massa de aparecimento tardio, no terceiro trimestre da gestação à direita. Uma das possibilidades, pensar em neuroblastoma. Se vocês olharem aqui o parênquima hepático no ultrassom, mas principalmente na ressonância, vocês vão ver que tem um sinal heterogêneo aqui. Então, nós vemos aqui uma forte possibilidade de metástases hepáticas. Então, nós estamos aqui falando de um neuroblastoma com metástase hepática, então é um neuroblastoma do tipo 4S, né? Em que dá muita metástase para o fígado e medula. Bom, a gente sabe que a evolução desses neuroblastomas é um prognóstico melhor. Então, essa criança nasceu 12 dias, com ultrassonografia com 12 dias, vocês veem aqui a metástase hepática, confirmando aqueles achados da ressonância no pré-natal. Vocês veem com a ressonância com 33 dias, o fígado ainda repleto de metástases e com 5 meses um fígado normal, mostrando que nós já prevíamos essa evolução desse neuroblastoma ainda no intraútero. Sequestros pulmonares, né? Isso é uma imagem que pode ser muito bem vista na ultrassonografia, principalmente os extralobares, os intralobares são mais difíceis, né? E a grande chave do diagnóstico é a vascularização sistêmica dessa massa. Então, vocês veem a massa aqui na ressonância e vocês veem um ultrassom associado mostrando a vascularização sistêmica, aqui a aorta, né? E aqui a vascularização anômala. É claro também que a ressonância também pode mostrar essa vascularização, que está bem vista aqui nessa sequência T2, mostrando esse sequestro intratorácico, né? E essa imagem hipersinal, que é toda a área do sequestro. Mas, além disso, a gente tem que tomar cuidado que eu posso ter malformações associadas. Então, aqui chamou muita atenção do ultrassonografista o sequestro, a área hiperecóica, a vascularização sistêmica muito bem demonstrada no ultrassom. Agora, nós temos um pequeno detalhe aqui. Isso aqui me parece um bordo hepático. Vamos olhar aqui, ó. Vocês veem aqui a massa, o sequestro, a vascularização sistêmica, e eu tenho uma massa, algo subindo aqui. Vamos olhar a ressonância no T1, mostrando nitidamente que eu tenho o lobo hepático esquerdo subindo, ou seja, o que eu tenho? Uma associação de um sequestro intralobar com uma hérnia diafragmática esquerda, muito bem demonstrada aqui na ressonância magnética. Então, vocês veem aqui no T1 o sequestro e a associação aqui hipossinal agora no T2, aqui no T2, o sequestro,
e aqui o fígado em hipossinal no T2, subindo aqui o lobo hepático esquerdo. Então, nas hérnias diafragmáticas, a ultrassonografia ela faz bons diagnósticos, mas, né, em alguns casos a gente pode associar a ressonância magnética, que também vê muito bem. Então, aqui o que eu estou vendo? O coração desviado para a esquerda, eu vejo o parênquima pulmonar desviado para a direita, o coração para a direita, o parênquima pulmonar direito, bem, e hipersinal. Isso é tende a ter um bom prognóstico. Eu tenho o estômago e as alças de Delgado aqui. Nesse outro caso, eu tenho o fígado ocupando o hemitórax direito. Como vocês podem ver no ultrassom, o coração totalmente desviado para a direita e o fígado subindo aqui. Demonstrado também na ressonância no T1, o fígado aqui em hipersinal no T1 e hipossinal no um sinal intermediário e hipossinal no T2. Bom, mas vamos olhar esse caso aqui. 26 semanas, nós temos aqui um coração um pouco desviado, o ultrassom parece o estômago aqui, na sua topografia, né, líquido amniótico um pouco aumentado. Vamos olhar aqui o estômago, parece que às vezes dá a sensação desse estômago está subindo aqui no ultrassom, então 26 semanas, né? Vocês veem o coração não está nem tão desviado assim. O que chama a atenção no T1, na ressonância, é que eu tenho fígado aqui, isso é um corte axial, e fígado aqui. Então, hipersinal aqui, hipersinal aqui. Aqui no parassagital direito, vocês veem o fígado ocupando o hemitórax direito. Vamos olhar no coronal, no T2, o fígado, aqui, subindo aqui à direita. Quando a gente olha no T1, vocês olham fígado aqui e fígado aqui. Por isso que o coração ele não desviava tanto. Porque o que nós tínhamos aqui? Uma agenesia diafragmática, o que permitiu que o fígado subia à direita e o lobo hepático esquerdo também subia, né? Então, isso muda o prognóstico completamente, porque eu não tenho pulmão desenvolvido nesse caso. Então, isso não era simplesmente uma hérnia diafragmática, mas sim uma agenesia do diafragma. Então, vocês veem nesse caso aqui no T1, eu tenho uma hérnia diafragmática esquerda em que eu tenho colo e hipersinal subindo, herniando, como vocês podem ver aqui, hipossinal no T2 e hipersinal no T1. Além disso, eu consigo, com as sequências isotrópicas, calcular volume pulmonar. Eu posso calcular o volume, tracejando essas áreas, e posso também fazer uma reconstrução 3D, ou seja, aqui o que nós fizemos? Nós fizemos a impressão 3D do parênquima pulmonar fetal, a partir dessas informações da ressonância magnética. Aqui eu tenho um feto já um tratamento intraútero, né, para melhorar o prognóstico. Então, foi inserido um balão endotraqueal. Agora, nós já estamos avaliando esse balão antes de tirar com 33 semanas. Vocês veem o estômago no hemitórax esquerdo, o coração ainda desviado e a presença do balão aqui. Olha, eu quero mostrar isso na ressonância magnética. Vocês veem o estômago, né? Aqui eu tenho um volvo gástrico, em que eu tenho a maior curvatura do estômago superior à menor curvatura, um volvo gástrico dentro do tórax fetal, coração desviado para a direita, o estômago subindo aqui, alças de Delgado, e eu posso reconstruir isso aí em 3D e posso fazer aquelas navegações que eu já mostrei para vocês, né? O que a gente pode fazer é navegar dentro daquelas estruturas reconstruídas em 3D e fazendo os trajetos virtuais da fetoscopia. A gente pode fazer broncoscopia e tudo mais. Então, aqui nós estamos navegando e para mostrar de uma forma mais didática o posicionamento do balão, como vocês podem ver lá em amarelo, né? Então, nós estamos mostrando, antes de retirar esse balão, nós estamos mostrando o posicionamento do balão aqui em amarelo. A vista frontal e uma vista aqui sagital.
Obstruções altas, aqui tem o caos, né? Uma obstrução mais alta. Vocês têm a imagem do ultrassom é muito boa, um tórax em sino, né? A inversão da cúpula diafragmática, e eu tenho a CIT aqui, né? Então, a inversão da cúpula diafragmática. A ressonância, ela me dá uma boa imagem. Eu tenho aqui no T2, eu vejo muito bem a CIT, o tórax em sino. Aqui no T1, vocês veem o fígado em hipersinal e as alças aqui também em hipersinal. Então, vocês veem aqui o abdômen reconstruído e o tórax em sino ser reconstruído. E a partir daqui também a gente pode usar esses arquivos para navegações virtuais. Então, todo o tórax e o abdômen do feto reconstruído em 3D. Aqui um caso de hidrotórax à direita, né? A gente tem que pensar nesses casos no contexto de trissomia do 21. Então, aqui a reconstrução, e era realmente um feto portador de trissomia do 21. Vocês veem esse hidrotórax reconstruído aqui em 3D pela ressonância magnética. Além disso, vocês podem notar a face fetal, protusão de língua e tudo mais, uma face típica de um feto portador de trissomia do 21. A gente pode fazer inventários da cavidade uterina. Então, vocês veem aqui um grande defeito da parede abdominal, com exteriorização de todo o conteúdo abdominal. Vocês veem um fígado hipossinal no T2, hipersinal no T1, solto na cavidade amniótica, alças de Delgado, né, e hipossinal aqui no T1, e o cólon aqui bem visualizado no T2. Né? Além disso, eu tenho uma alteração importante do eixo do feto. Isso era um contexto de uma síndrome de Limb Body Wall Complex. O diagnóstico da onfalocele é um diagnóstico ultrassonográfico. Então, vocês veem aqui uma herniação, né, importante, uma onfalocele típica, né? E aqui vocês veem uma gestação gemelar, uma onfalocele. Então, muitas vezes, a avaliação da onfalocele numa gestação múltipla pode ficar dificultada no ultrassom, e aí a ressonância nos facilitar. Então, vocês veem aqui o fígado em hipossinal no T2 e hipersinal aqui no T1. Né? Então, vocês veem que eu tenho uma onfalocele com o fígado aqui herniando. Esse aqui, o fígado herniado, e do outro feto, o fígado aqui em sua topografia normal. E gastrosquise também é uma avaliação ultrassonográfica, né? Mas eu posso também ter uma boa visualização pela ressonância magnética. Muitas vezes, no contexto das malformações renais, a gente tem que pode recorrer à ressonância magnética pela diminuição importante do líquido amniótico. Então, nos contextos de agenesia renal bilateral, em que eu tenho a adraminia, às vezes eu posso recorrer à imagem da ressonância magnética, não só para confirmar o diagnóstico, mas também para reforçar o pedido judicial de uma interrupção da gravidez. Né? Então, aqui a ressonância confirmando uma agenesia renal bilateral, vocês veem que eu não tenho líquido amniótico aqui em volta do feto. Confirmado depois no estudo patológico no pós-natal. E nas agenesias renais unilaterais, em que eu quero realmente achar se é uma agenesia unilateral ou se é um rim ectópico, né? Então, no caso aqui, às vezes, fica um pouco mais, pode ficar difícil no ultrassom, eu consigo avaliar na ressonância magnética, eu vejo o rim esquerdo aqui normal, aqui o baço, e nós não achamos o rim direito em sua topografia. E aqui eu tenho um rim tópico, o rim direito tópico, e eu tenho um rim pélvico, o rim esquerdo pélvico e multicístico displásico, aqui é a bexiga do feto, e aqui são cistos renais do rim esquerdo na pelve do feto. Esse é um caso de uma válvula de uretra posterior em que teve ruptura do fornis. Então, o que é que nós temos aqui? A uretra dilatada, uma bexiga aumentada, com as paredes espessadas, e eu tenho ascite, né, urinária, porque eu tive aqui uma ruptura do fornis, como vocês podem ver.
Um outro caso de válvula de uretra posterior, ultrassom mostrando bem a parede vesical espessada, uma reconstrução 3D dos rins dilatados, né? E a ressonância, ela nos dá uma boa visualização. Então, vocês veem aqui, eu tenho uma adraminia, né? Mas eu tenho aqui a hidronefrose bilateral, com os ureteres dilatados, né? E a bexiga também dilatada, com a parede aqui espessada e muito bem demonstrada no T2. E a partir dessas imagens de reconstrução, eu posso reconstruir pela ressonância e eu passo a ter essa imagem feita no mesmo dia, em que eu tenho os ureteres dilatados, a hidronefrose bem demonstrada e a bexiga aumentada de volume com paredes espessadas. E a partir desse arquivo, eu posso fazer também aquelas navegações virtuais. Então, eu estou aqui usando o arquivo para fazer uma cistoscopia virtual no feto. Eu estou agora em o quê? Navegando pela uretra fetal, entrando na bexiga, e aí eu posso seguir os ureteres dilatados até a região, aos cálices renais, como se estivesse fazendo uma cistoscopia virtual. Eu gosto muito da ressonância também nos casos de duplicação renal. Então, o que eu tenho nas duplicações renais? Eu tenho um polo superior dilatado, e esse polo ele fica dilatado porque eu tenho uma obstrução aqui embaixo. E o que chama a atenção são as ureterocélias. E eu tenho o polo inferior, que pode estar dilatado também, e esse polo fica dilatado, eu vejo o ureter dilatado, por uma questão de refluxo, né? Então, nos casos mais complexos, às vezes fica mais difícil você detalhar isso bem na ultrassonografia. Então, vamos ver a ressonância. Vocês veem aqui o rim, o polo superior dilatado, e eu tenho aqui uma ureterocele, né? E o polo inferior dilatado, provavelmente por conta de um refluxo. O rim contralateral, eu tenho o polo inferior também normal, é um rim duplicado também. Eu tenho o polo inferior que não está dilatado, mas eu tenho um polo superior um pouco dilatado, né? Então, vocês veem que eu vejo aqui uma duplicação renal bilateral, e eu consigo avaliar muito bem pela ressonância magnética. Vocês veem a bexiga e aqui uma ureterocele, né? E aqui um polo dilatado e o outro polo aqui pouco dilatado. Confirmado depois no pós-natal. Ou seja, as imagens da ressonância fetal, elas são muito nítidas e muitas vezes, na grande maioria das vezes, são confirmadas no pós-natal. E nas grandes malformações. Então, aqui eu tenho uma síndrome de Prunibelli. Vocês veem que isso aqui parece ser a cavidade amniótica, mas isso aqui, na verdade, é a bexiga fetal, né? Um exame mais antigo. Vocês veem aqui o polo cefálico. Quando a coluna fetal, quando vocês fazem a ressonância, olha, tudo isso aqui é a bexiga do feto, né? O polo cefálico ali, e eu não tenho um líquido amniótico em volta, confirmado depois também no pós-natal. Doença renal policística recessiva, vocês veem aqui, no caso aqui a gente tem uma síndrome de Meckel-Gruber, porque o ultrassom mostrou as lojas renais aumentadas, os rins hiperocóicos, confirmados aqui na ressonância. E o que a ressonância mostrou a mais? Uma encefalocele, que o ultrassom não tinha visto pela ausência do líquido amniótico. Mas os dois métodos não viram a hexadactilia. É claro, tem a ausência do líquido amniótico, não permitiu que a ressonância visse com propriedade as extremidades fetais. Mas a ressonância viu a encefalocele. E os dois métodos, ultrassom e ressonância, não viram também a fenda bilateral, também pela dificuldade da ausência do líquido amniótico. As anomalias de tamanhos renais, então o ultrassom ele vai ver muito bem, nós temos tabelas para isso, a ressonância também vai nos mostrar muito bem. Aqui vocês veem que eu tenho dificuldade na avaliação do rim. Apesar de eu ver a bexiga, eu tenho uma dificuldade na boa avaliação do rim fetal já com 29 semanas da ultrassonografia.
Eu levo na ressonância e vocês veem aqui com 34 semanas que a ressonância está mostrando os 2 rins hipoplásicos, né? Uma diminuição do líquido amniótico, eu vejo a bexiga enchendo, mas eu tenho uma hipoplasia renal bilateral, confirmada também depois pela ultrassonografia pós-natal. A ressonância, então, como eu já falei para vocês, ela nos ajuda muito na avaliação da anatomia dos fetos de gestação múltipla. E quanto mais para frente, melhor eu vejo essa anatomia, o que eu não consigo ver bem na ultrassonografia. Então, vocês veem aqui, eu tenho uma gestação trigemelar em torno da 29ª, 30ª semana, em que eu consigo avaliar muito bem a anatomia desses fetos pela ressonância magnética e não conseguiria pelo ultrassom. Isso nos facilita nas malformações mais graves, né? Nas reconstruções. Então, vocês veem aqui um caso de dicéfalos, em que eu reconstruo em 3D pela ressonância e a imagem é muito parecida com o que nós vemos depois do pós-natal. Então, 3D da ressonância, mostrando aqui num dos polos cefálicos a encefalocele do ultrassom e a reconstrução 3D a partir desse arquivo. Isso tem nos ajudado muito no contexto das gestações, das gemelaridades imperfeitas, para planejamento cirúrgico pós-natal. Então, nós estamos fazendo um artigo, acabamos de ter um artigo aprovado, mostrando uma série de casos em que nós usamos a ressonância pré-natal, já ajudando esse planejamento cirúrgico pós-natal. Então, aqui vocês veem onfalópagos, os fetos compartilhando aqui o fígado e depois o resultado pós-natal, o nascimento e depois o resultado pós-cirúrgico. E aí o que vocês têm que tomar cuidado com a ressonância magnética é, será que a ressonância magnética garante o diagnóstico? Nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas tendem a falar que a ressonância é examinador dependente, tá? Mas a questão é que nós temos que tomar cuidado com os artefatos de movimentos fetais. Então, a ressonância, ela não pode simplesmente repetir os exames, os resultados do ultrassom, mas ela tem que acrescentar os resultados vistos no ultrassom. A suspeita feita pelo ultrassom. Então, o que vocês estão vendo aqui? Eu tenho um feto com provável alteração do fechamento da parede abdominal e tem uma área grande de artefato que são artefatos de movimentos fetais. Então, eu não posso dar um diagnóstico em cima dessa imagem. Eu tenho que ter um controle de qualidade da imagem ultrassonográfica. Vamos avaliar melhor esse feto no ultrassom. Eu tenho aqui uma malformação cardíaca e eu tenho realmente uma massa junto ao abdômen e tórax fetal. Olha aqui, o coração e uma grande massa. Agora, o que chama atenção nessa massa é que tem áreas, estruturas ósseas dentro dessa massa. Então, isso a ressonância não estava, essa imagem aqui da ressonância não estava mostrando isso, porque eu tenho uma imagem de má qualidade pelos artefatos de movimento fetal. Vamos olhar ainda o ultrassom. Então, vocês veem um tórax, um coração mal formado, vocês veem aqui o sexo masculino aqui, mas se vocês olharem aqui, eu tenho um outro sexo masculino aqui. E aquela massa que sai da região abdominal, parece que eu tenho algo aqui que parece ser membros. Olha aqui no ultrassom, né? Vamos olhar a ressonância agora, sem os artefatos de movimento. O que vocês estão vendo aqui? Um corte axial do abdômen fetal, fígado e os 2 rins normais e os rins tópicos, na sua topografia. O coração e um tórax aqui. Agora, é aquela massa junto ao tórax e o abdômen, se vocês analisarem, eu tenho 2 rins aqui também, né? Opa, se eu tenho rins aqui e rins aqui, o
que eu vou ter? Fitos in fitus. E é o que nós temos aqui, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os artefatos de movimentos fetais, porque apesar das imagens de ressonância serem muito boas, esses artefatos de movimento podem atrapalhar o diagnóstico, né? E, nesse caso, poderia esse diagnóstico ser atrapalhado por aqueles artefatos de movimentos fetais. Então, nós temos o diagnóstico final de uma gemelaridade imperfeita, fitos em fitos. Então, ultrassonografia e ressonância magnética. A ressonância ela não é para substituir o ultrassom, e sim ela vem complementar as imagens das estruturas fetais que, eventualmente, eu tenha dificuldade na ultrassonografia. Então, ela pode ser usada durante a gravidez, porque não tem nenhum efeito deletério ao feto, e sua melhor precisão diagnóstica com o avançar da idade gestacional. Ou seja, onde vai dificultando a imagem do ultrassom, é o que vai melhorando a imagem da ressonância, o que torna a ressonância um excelente método complementar à ultrassonografia. E a imagem da ressonância, na maior parte das vezes, não é perturbada, não é atrapalhada pela diminuição do líquido amniótico, obesidade materna e estática fetal, que atrapalham muito mais a ultrassonografia do que a ressonância. Então, quando esses fatores dificultam a imagem ultrassonográfica, eu posso recorrer à imagem da ressonância magnética. Inúmeras patologias podem ser diagnosticadas, podem ser beneficiadas no seu diagnóstico e avaliação de diagnóstico pela ressonância magnética. Agora, nem todas elas são necessárias sistematicamente. A gente tem que olhar caso a caso, porque muitas dessas patologias elas são diagnosticadas pela ultrassonografia e basta a ultrassonografia. Mas quando eu tenho dificuldade no ultrassom, para qualquer uma delas, eu posso recorrer à ressonância magnética para confirmar o diagnóstico e, assim, melhorar a avaliação do prognóstico fetal. Tudo isso vai nos ajudar numa abordagem dentro de uma unidade terciária para o acolhimento dessa criança no pós-natal. Então, eu gostaria de agradecer muito o convite que me foi feito. Eu gostaria de estar com vocês aí, mas fica para uma próxima vez. Eu ainda espero visitar vocês e a gente fica aberto aqui no nosso serviço a sempre estar compartilhando casos com vocês, esclarecendo dúvidas e trocarmos as nossas experiências. Boa sorte aí no início desses trabalhos com ressonância magnética fetal aí em Montevidéu. Muito obrigado.